sequestraram soldados israelenses, negociaram com os israelenses para libertar terroristas, os israelenses bombardeavam as instalações militares do Hamas. A cada tantos anos isso aconteceu. Se você entrar na internet e dar um Google lá, Israel versus Hamas, você vai ver lá 2009, 2008, 2014, 2021. A cada tanto o Hamas encontrava alguma desculpa para lançar foguetes contra Israel. Mas nunca aconteceu algo como aconteceu no sábado. Então a resposta agora é muito diferente do que aconteceu no passado. Então não é que nunca teve uma resposta, mas dessa vez é para valer. Dessa vez a proposta declarada da liderança política e militar israelense é eliminar o Hamas. Porque o mundo vai falar mal de qualquer jeito. O Igor vai o mundo vai criticar a gente do mesmo jeito. O mundo vai dizer que nós somos violentos demais, desproporcionais. Então, quer saber? Vamos exterminar eles de uma vez antes que eles exterminem a gente. Escuta, nós vencemos os romanos daquela época. Nós vencemos a Inquisição. Nós vencemos os filisteus. Nós vencemos os nazistas. E nós vamos vencer também o Hamas. E isso pode ter certeza que Israel não vai ser destruído. Porque existem umas arminhas em Dimona, que você pode perguntar para o Samuel o que é Dimona. Eu não sei o que é mesmo. Não tem nada a ver com esse confronto com o Hamas. Isso está relacionado com a possibilidade de, eventualmente, o Irã se tornar uma potência nuclear e ameaçar a existência de Israel com armas nucleares. Mas isso, em princípio, não tem nada a ver com esse conflito, apesar de o Irã provavelmente ter se envolvido na preparação desses atentados. Mas Dimona tem uma Hamas. arma que, em último caso, salva tudo. Sim, é a possibilidade de criação de um equilíbrio de terror no Oriente Médio, da mesma forma como existia durante a Guerra Fria. Entendi. Cara, isso parece uma situação que... Vamos lá, tá de fato chegando no ápice, né? No ponto que não tem mais... Já tá, na verdade, né? Que agora a proposta é eliminar o Hamas. Eliminando o Hamas, a princípio... e Hamas, estamos falando de terrorista, não estamos falando de matar cidadão palestino que está tentando viver a vida. Né? Estamos falando de terrorista. Assim como, sei lá, Estados Unidos entrou na guerra contra o terrorismo e durou um tempão também. Então já que a gente está falando de eliminar os terroristas, a gente está falando também que esse sangue que será derramado comprará uma certa paz naquela região ali. Uma paz não, mas um período de relativa tranquilidade. Ninguém sabe quanto tempo pode durar. Existem terroristas na Cisjordânia, que estão fora do controle da faixa de Gaza. Existe um enorme exército de terroristas do Hezbollah, no sul do Líbano, que estão lá esperando eventualmente uma oportunidade ou esperando o Irã dar uma ordem para eles abrirem uma nova frente. Não faltam terroristas fundamentalistas islâmicos que propõem a destruição do Estado de Israel. Então aqui nós estamos falando de uma frente que eventualmente vai ser contida e nós não sabemos por quanto tempo. Eu ouvi na rádio também que o Biden já sinalizou com ajuda, com a possível envio de soldados e tal. Quem são os aliados que estão com Israel ajudando de fato? Agora, não só no discurso, mas... Além de Deus? Não, Israel não quer a intervenção. Israel não quer intervenção. Tem outra além de Deus, Samuel? Deus, eu tenho minhas dúvidas. Falhou, dessa vez Deus falhou. Dessa vez falhou. Estava dormindo, dizem, o Deus de Israel nunca dorme. Dessa vez, provavelmente tirou um cochilo. Os Estados Unidos propuseram a ajuda incondicional a Israel, mas em nenhum momento se falou de soldados. Israel não quer soldados estrangeiros envolvidos no conflito, não precisa da ajuda de soldados estrangeiros, tem 360 mil reservistas convocados, que são mais que suficientes para resolver o problema, para defender o território israelense. O que os Estados Unidos fez foi garantir o suprimento de armas, porque, para dar uma ideia para vocês,
Esses foguetes que são lançados contra o território israelense, eles são abatidos em grande parte por um sistema chamado de domo de ferro, que é é uma bateria de mísseis antifoguetes que conseguem calcular a trajetória do foguete e quando o foguete está previsto para cair no mar ou na praia ou num campo cultivado, o sistema simplesmente deixa o foguete cair no lugar onde ele está, para onde ele está designado. Se a expectativa é de que o foguete vai cair numa área urbana, um míssil é disparado e destrói o foguete. Se os terroristas do Hamas lançaram ao longo dos últimos dias 4.000 foguetes, vocês podem imaginar quantos mísseis tiveram que ser disparados para impedir que os foguetes atingissem áreas urbanas e mesmo assim alguns deles conseguiram passar pela barreira. Então há uma necessidade muito urgente de repor a munição utilizada pelas forças israelenses. Isso os americanos estão 100% ao lado dos israelenses para fazer. O outro critério de apoio americano é político nas Nações Unidas. Os Estados Unidos não vão permitir que o Conselho de Segurança tome nenhuma atitude, nenhuma decisão que condene os israelenses. Porque vocês podem se surpreender, mas em algum momento, eventualmente, isso também poderia acontecer. A China e a Rússia, no Conselho de Segurança, membros permanentes do Conselho de Segurança, se opuseram a condenar o Hamas e, por isso, a última reunião do Conselho de Segurança não teve nenhum pronunciamento, nenhuma decisão anunciada. E, além disso, como todo mundo está olhando com muita preocupação para o Irã e para o seu braço armado, que é o Hezbollah na fronteira do Líbano, os Estados Unidos posicionaram o maior porta-aviões do mundo, Gerald Ford, e a força-tarefa que acompanha o porta-aviões na costa do Mediterrâneo, e uma outra força-tarefa com um outro grande porta-aviões no Golfo Pérsico. Se os iranianos decidirem intervir, eles sabem que os americanos estão lá para impedir que um ataque iraniano cruze o Golfo Pérsico para, de alguma forma, ameaçar Israel. E se o Hezbollah decidir intervir, o Hezbollah tem 150.000 foguetes que podem atingir o território israelense. E para dar conta das bases de lançamento desses foguetes, a Força Aérea Israelense, que já está engajada na faixa de Gaza, pode não ser suficiente para enfrentar essa força do Hezbollah simultaneamente com a ameaça na faixa de Gaza, e aí, eventualmente, esses aviões F-35 do porta-aviões americano no Mediterrâneo pode vir em auxílio da Força Aérea Israelense para destruir os foguetes do Hezbollah antes que eles sejam lançados. E lembrando aqui que o Hezbollah é uma organização terrorista presente no território do Líbano, onde a maior parte da população do Líbano se opõe a qualquer ação do Hezbollah, porque sabe que isso vai gerar uma guerra de destruição que só é em detrimento da população libanesa. Então, a comunidade internacional deveria estar engajada em impedir que o Líbano sofra as consequências de uma nova guerra, como aconteceu em 2006, onde quem sofre é sempre a população civil. Sim. Vamos lá, mas assim, os Estados Unidos, que é quem está ajudando... Ainda não está ajudando, está disposto a ajudar. Disposto a ajudar. Tá lá longe. Ali na região, Israel não tem zero aliados. Não, Israel hoje tem aliados, tem países com os quais Israel tem acordos de paz. O Egito e a Jordânia não são aliados israelenses, mas são aliados dos Estados Unidos. Eles não fazem parte do mesmo universo. Não vão se engajar num conflito contra Israel. Os únicos países hostis a Israel na região são o Iraque, a Síria e o Iêmen. O Hezbollah é uma organização estabelecida no Líbano, mas o Líbano também não se propõe a se engajar em nenhum conflito com Israel. Então a preocupação de Israel é com esses países hostis que eventualmente poderiam abrir novas frentes. Da Síria, a Força Aérea Israelense bombardeou ontem
os aeroportos de Damasco verdade, e de Alepo verdade? na Síria? Sim, é verdade. Bombardeou para evitar que, eventualmente, forças iranianas desembarquem na Síria para se engajar numa nova frente.